Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 30 de março de 2026. E nas segundas-feiras, né, nesse horário das 17h30, a gente estuda essa obra, Dramas da Obsessão, pelo espírito de Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Essa obra maravilhosa. Hoje, nós vamos iniciar, né, estudando na segunda parte o capítulo 12. E o parágrafo é o 32. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos aqui, né, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que nós recebemos, pedindo ao Senhor que ampare, envolva com a sua infinita misericórdia todos os nossos irmãos que nesse momento estiverem passando por alguma dificuldade, estiverem vivendo momentos difíceis, angustiantes, que Maria Santíssima, essa mãe muito querida e muito amada, possa abraçar, envolver, consolar, fortalecer esses nossos irmãos queridos que passam por essas dificuldades e que inspire a cada um deles força, coragem, fé, para que prossigam a sua caminhada e tenham a certeza que não estão sozinhos, não estão sozinhos, porque o Pai não desampara nenhum dos seus filhos. E nós estamos aqui sempre também vibrando, emitindo nossos bons pensamentos para amparar, socorrer esses irmãos. E assim, Senhor, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Dramas da Obsessão, capítulo 12, na segunda parte, parágrafo 32. A casa dos Aboabe foi invadida. Quem estava dentro da casa? Esther e os dois irmãos, Rubem e Saulo, né? Dois adolescentes ainda. E eles entraram na casa, né? O Azambuja e seus asseclas, destruindo tudo, praticando a violência, uma coisa horrível. E aí eles gritam, né? Estão lá dentro da casa: procuremos no jardim as provas de heresia. Eles queriam encontrar alguma coisa para realmente punir a família. E eles já sabiam, porque o traidor, que era o João José, né? O traidor já tinha dito que havia ali um livro que provava a culpa da família. Então, ele diz aqui: procuremos no jardim as provas da heresia. Reverendíssimo, é no chafariz do tanque que se encontra o esconderijo. Existe lá o livro herético dos judeus, o qual estes aboabes veneram e discutem aos domingos, como fariam nas sinagogas. Procuremos. E realmente encontraram na arca dissimulada no pedestal de mármore do chafariz o livro tradicional da raça, em cujas venerandas páginas toda a família, desde os remotos ancestrais, sorvia energias morais, a consolação espiritual, tão necessária nas horas deprimidas pela angústia, como nos dias dolorosos de expectação ante o fim trágico que finalmente chegava. O próprio Rubem, premido pelas odiosas imposições da sinistra comitiva, houve de desvendar o segredo da abertura, visto que não souberam decifrá-lo os homens do Santo Ofício, e fê-lo banhado em lágrimas o infeliz rapaz, a si mesmo considerando traidor, por haver deposto nas mãos dos mais terríveis inimigos da sua raça
o penhor religioso venerado por todos os hebreus. Frei Cosme bofeteou, vendo relutar e entregar o precioso texto. E o pobre adolescente, irritado, os nervos exaustos por uma expectativa prolongada, uma revolta exacerbada, investiu para ele, constatando que lhe tomava o livro e tentando revidar a ofensa. Cuspiu-lhe do rosto, ainda mascarado, pregando-lhe ainda os dentes com a força na mão porque fora esbofeteado. Não concluiu, todavia, a expansão de seus remites. Viu-se tolhido pelos brutais apaniguados do Santo Ofício, em um minuto amarrado, com sólidas cordas, enquanto Esther, desfeita em lágrimas, corria tentando socorrê-lo, e Saulo investia, defendendo-o. Mas, igualmente, no curto espaço de alguns instantes, viu-se a jovem amordaçada e amarrada, carregada pelos braços possantes de um sequaz de Ildebrando, metida dentro de uma carruagem fechada, onde, em seguida, tomou lugar este mesmo célebre e cruel inquisidor, rodando para local ignorado por ela. Dizia-lhe ele, no entanto, aos ouvidos aterrorizados, emocionado e arrogante: acalma-te, querida menina. Nada desagradável te sucederá, já tu disse. Sou o homem mais poderoso de Portugal. O próprio rei curva-se em minha presença. Amo-te, e quero-te como insensato, como um louco, e tu estás sob minha proteção. Serás grande, tão poderosa como uma rainha, se o desejares. Apenas uma condição imponho: ser minha. Consente em me amar também um pouco? Ele já tão sabia do miserável que ele era, que ele só quer dela que ela o ame um pouco. Entendeu? Porque ele sabia que ele não conseguiria de ninguém um amor total e restrito. Então ele diz: ama-me também um pouco. É a pessoa ser muito, né? Ela sabe que a pessoa que ela é não é merecedora de ter alguém que a ame plenamente. Então, ele quer apenas um pouco desse amor. E rodava a carruagem pelas ruas de Lisboa, imersa em trevas. Ficavam para trás, encobertos pelas sombras do pretérito, o lar que ela tanto amava, a família, o amor, a felicidade. E Saulo e Rubem, manietados com as ferozes malfeitores, espancados, arrastados, como se mais não fossem do que trapos inúteis que se incluíram no monturo. E aqui tem uma notinha, né? Uma notinha do editor, que diz assim: não era comum, naquela época, a prisão de filhos menores de judeus. O fato aqui narrado parece tratar-se de vingança pessoal, né? Vinganças pessoais. No entanto, a Inquisição deixava-os geralmente ao mais completo desamparo, segundo reza a história. Quer dizer, eles não costumavam prender as crianças, os filhos, adolescentes até 13, 14, 15 anos. Eles pegavam os pais, mas deixavam os filhos jogados nas ruas, as crianças jogadas nas ruas. E ali nas ruas, né, viravam mendigos, passavam fome, muitos eram mortos, né, feitos como escravos, e aí por aí vai. Né? Mas, pelo menos, não era comum levar para lá os porões da Inquisição. Mas, no caso aqui, eles foram levados por quê? Porque a Zambuja estava num plano de vingança. Então, ele não ia deixar os filhos passarem incólumes, né? Esther pudera ainda observar que Saulo gargalhava e chorava, bramia e suplicava, afigurando-se que o infeliz adolescente perdera a razão, não resistindo à tensão traumática de uma rude e longa expectativa de desgraças finalmente verificadas. Então, eu acho que Saulo é o mais jovem, né? Porque tem um que tem apenas 13 anos. Criança, né? Pelo amor de Deus. Um tem 13 anos, o outro tinha 15 ou 16, e o mais velho, né, é o Joel, já um rapaz de 19, 20 anos, por aí. Mas um deles, o mais jovem, né,
ele vai acabar não se aguentando, né? E enlouquecendo. De 13 anos. Oi? De 13 anos. Eu acho que sim, com 13 anos, né? E aí diz aqui, alguns minutos depois, a jovem hebreia não mais pôde perceber o que se desenrolava ao redor de si, e tampouco o local para onde conduzia, pois desmaiara ao lado de Delbrando, vencida por violenta emoção. Agora a gente vai para o capítulo 13. Não alongaremos a nossa história descrevendo ao paciente leitor as démarches, quer dizer, as etapas do processo de condenação da infeliz família Boari, o qual, como todos os demais movidos pela Inquisição, foi vergonhoso pela má-fé dos seus executores, injusto e vil, com um atestado que era de uma época sombria, em que o excessivo ardor religioso, mancomunado, quer dizer, excessivo ardor religioso, somado, né, associado, mancomunado com leis civis despóticas, e tão apaixonadas quanto ineptas e cruéis, distribuía, em nome da verdade, o vírus de irreparáveis calamidades sociais, esquecido de que a missão da fé, como a da legalidade, seria antes consolar e proteger almas aflitas e inexperientes, encaminhando para o bem e, portanto, para Deus, quantas criaturas desnorteadas pela ignorância se achegassem à sua sombra. Acrescentaremos apenas, evitando que o nosso noticiário se torne incompleto, que o inquisidor mor, como sempre, colocou a serviço do seu mau caráter todos os requisitos da perversidade de que era capaz o seu coração diabólico, torturando seus antigos anfitriões com a ferocidade demonstrada nos demais processos a que presidia e orientava. Lembra que nós estudamos no livro dos Espíritos? Que a riqueza, o poder, levam as pessoas a todos os tipos de excesso, aos piores excessos? Está aqui. Ele vai planejar o que há de pior em excessos para poder castigar, né? Com os próprios bens confiscados, ele negara toda espécie de consolo e alívio aos infelizes aboados. Com os próprios bens confiscados, destituídos de quaisquer recursos da solidão dos calabouços, impossibilitados de se entenderem com amigos e com correligionários, ainda porque nenhum destes se atrevia já a se apresentar como tal, os desgraçados não esperavam senão a morte da fogueira, como suprema esperança para o término de tão rigorosas desventuras. Mantidos em prisões isoladas, cada um ficou numa cela. Não lograram o alívio de se reconfortarem uns aos outros, senão o ataque de ratos vorazes, porque eles estavam feridos, sangrando, amarrados, e aquelas celas eram cheias de ratos famintos, né? Ratos vorazes e vermes imundos, que se agravavam o seu inconcebível martirológico. Dali saíam, periodicamente, apenas para a sala de torturas. Tratava-se de dependências subterrâneas, armada em pedra e alvenaria, com longas arcadas impressionantes e teto em abóbada, local sinistro, carregado de vibrações dolorosas, odiosas, rodeado de sombras, onde o cheiro repulsivo do sangue humano e da carne queimada pareciam estigmas degradantes, e onde se passavam em segredo para os homens mais visíveis a Deus os mais abomináveis crimes cometidos na face da terra. Então, eu achei interessante que o doutor Bezerra disse aqui, olha, e onde, nessas celas imundas, se passavam em segredo para os homens, porque eles faziam tudo escondido, de modo que quem estivesse fora daquele prédio, da cidade, não ficava sabendo dos detalhes das torturas. Então, eles aqui, e onde se passavam em segredo para os homens, mas visíveis a Deus, que Deus estava vendo cada detalhe. Os mais abomináveis crimes cometidos na face da terra. Então, eram submetidos a interrogatórios contundentes, como a outros tantos suplícios, durante os quais os algozes
encontravam ocasiões sempre fáceis para intercalar em sofismas e interpolações soezes, raciocínios falsos e comprometedores para as vítimas. Somente nessas horas cruciantes podiam os infelizes se avistar. Eles só se viam na hora da tortura. Para intercalar, se avistar, né? À exceção de Esther, que ela nunca aparecia, que jamais aparecera naquelas torturas, e se completavam famintos e se contemplavam famintos imundos, esquálidos e deprimidos, atrelados à coluna, a fim de não tentarem sentar. E ali, tendo à frente os demais membros da família, sofriam vexames e insultos, humilhações e tratos de que a Inquisição fora sempre tão fértil em inventar para suplício de milhares de vítimas que fez durante séculos. Aí tem aqui, né, uma notinha de rodapé. Segundo revelações da história, um desses pavorosos suplícios consistia em colocar-se a vítima atada ao catre ou mesa e retalhar-lhe a sola dos pés, untá-las com azeite e chegar-lhes, aproximar a tocha com o fogo do pé dele, estava cheio de azeite, né? Acossada em tais condições pelos exasperados sofrimentos, a vítima confessava o que seus algozes desejavam, e tal confissão seria o caminho para a condenação à morte da fogueira. Muitos outros suplícios assim atrozes eram praticados. Em Portugal e na Espanha, tais vítimas eram sempre de raça judaica. Que a Inquisição, em Espanha e Portugal, foi a pior Inquisição do mundo, principalmente em Portugal. Principalmente em Portugal. Na Portugal, ela foi mais atroz. Então, Beto, e foi pior que em Roma, onde o Vaticano. Os reis portugueses e os reis espanhóis foram os piores inquisidores que já teve. E todo mundo conhece que a Inquisição portuguesa foi a pior. Conseguiu ser pior que a espanhola. Tem um exemplo. Então, a gente vê... Os portugueses também. Essa Inquisição teve aqui no Brasil. Eles vieram para o Brasil. Muita gente morreu aqui no Brasil vítima da Inquisição. Indígenas que tinham aquelas práticas de pajé, essas coisas. Mulheres, prostitutas, morreram na fogueira. A Inquisição chegou ao Brasil. Tem documentos que falam sobre isso, né? Então, foi uma coisa... Inclusive, quem assistiu aquela novela Chica da Silva, na Chica da Silva, não sei, tem a primeira versão e tem a segunda versão, né? A primeira versão foi até com o Zezé Mota. E teve a segunda versão. Na segunda versão, não me lembro da primeira, mas na segunda versão, tem uma passagem dessa, que o inquisidor vem, é até um ator muito famoso, ele é o inquisidor, chega aqui, ele se alia à filha do governador da província, né, que não é que tinha sido amante, ou melhor, tinha sido noiva do amante da Chica da Silva. Então, ele abandona para viver com a Chica da Silva. E aí o ódio dela é terrível. Aí depois elas fazem denúncia que a Chica da Silva é bruxa, aquelas coisas todas, que tem outros, que tem, inclusive, tem uma família judaica convertida na cidade, que também é exatamente assim. Ela se faz de católica, aquela coisa toda, mas à noite, escondido dentro de casa, num cômodo, eles têm guardado no armário os aparelhos, tudo, né, que eles fazem a cerimônia judaica. E aí o inquisidor, olha só, o inquisidor prende uma escrava da casa, que estava grávida do seu senhor, que era esse judeu. Ele fica sabendo que ela está grávida, a chantageia, ela conta que é a criança do patrão e que ele é um novo cristão. Mas ele também desconfia da família. Então, ele a obriga a vigiar a família e contar tudo o que está acontecendo. Senão, ela seria morta com o filho. E ela acaba vendo e entrega a família. É exatamente isso aqui. A família é presa e vai para a fogueira. E depois, quando ela vai pedir a liberdade, ele diz que se ela viveu com aquela família e teve um filho dele, ela também, aí acaba prendendo ela, morre também. E aí Chica da Silva é presa com seus escravos, mas como o amante dela também tem muito poder, ele é o secretário do rei,
ele consegue um documento do rei para salvar Chico da Silva. Mas o grupo de escravas dela, eram 5 ou 6 escravas, ele não consegue. E aí o inquisidor diz, tudo bem, porque aí tem a força do poder do rei, né? Ele diz, eu liberto a Chica, mas todas as escravas dela morreram. E aí mostra na cidade os postes, e todas as escravas dela são queimadas na fogueira. Era a corte dela, né? Ela tinha uma corte de escravos. E só ela escapa. Mas depois, esse governador, que era o homem da Chica da Silva, descobre uma sujeira do inquisidor e acaba entregando ele para o rei. E o rei manda chamá-lo. Era questão de dinheiro. É o tal do dinheiro que ele devia. E aí ele é mandado para Portugal e lá ele é preso. Então a gente vê essa novela traz isso. Esse quadro, quem puder ver, resgatar essa novela Chica da Silva, a segunda versão vai ver essa história da Inquisição, lá em Minas Gerais, né? E é muito interessante a gente ver como isso é 1700 e pouco, a história de Chica da Silva, mais ou menos se passa nesse período, século XVIII. Né? Então, é uma coisa terrível. Então, ele fala aqui, né, que era assim foi que, conforme entrevimos no início dessas narrativas, Aboab e os filhos tiveram as unhas e os dentes violentamente arrancados. Eles arrancavam os dentes com aqueles alicates, né? Nossa Senhora, terrível, né? As carnes dos braços e coxas e as solas dos pés queimados com tenazes em brasa, né? Em brasa. Os punhos retorcidos e deslocados, suplícios estes lentos que não matavam com rapidez, mas torturavam até o paroxismo do horror, afirmando os mandatários da execrável instituição que semelhantes tratos seriam antes benemerentes, porque predisporiam as almas hereges ao próprio salvamento das sombras infernais depois da morte. Eu vi um vídeo do doutor, acho que é Paulo César Frutuoso, né? Ali do Frei Luiz, um vídeo dele muito interessante, que ele trabalha lá no Frei Luiz, fazendo tratamento espiritual, no tratamento espiritual, né? E ele disse que um dia ele estava lá fazendo tratamento, quando chegou uma senhora com uma filha, devia ter uns 17 anos, numa cadeira de rodas. E a menina tinha várias. eh, Era deficiente, né? E ela tinha os braços, as pernas, tudo tortos. Ela era toda, tinha um problema de coluna, braço, ela era toda torta. Ela tinha justamente exatamente isso, os Ela, punhos e retorcidos, como isso aqui. os braços, as pernas, a coluna toda retorcida. Toda. Com 17 anos. E além de ter deficiência, né? Ela era deficiente também. E aí veio para o tratamento, e o doutor Paulo César Frutuoso ficou analisando essa menina, e ele, né, pensa, meu Deus, aquela coisa, né? Meu Deus, como é que pode uma coisa tão terrível com ela? Aí o amigo espiritual, o ordenador do trabalho, virou-se para ele e disse assim, a irmã que chegou foi uma das nossas companheiras da Inquisição, foi uma das nossas parceiras. Ele disse mais ou menos assim, foi uma das nossas parceiras durante o período de Inquisição. Quando ele disse isso, o doutor Paulo César Frutuoso olhou assim para ele, né? Porque ele entende que o amigo espiritual falou, foi uma das nossas parceiras. Então ele pensou assim, eu acho que eu e o amigo espiritual aqui também fomos inquisidores. E ele fala isso, ela foi uma das nossas parceiras. Então ela trazia no corpo físico, as lesões que uma tortura como essa causa no corpo. Porque imagina uma pessoa barbaramente torturada assim. Algumas não morriam logo. Ficavam naqueles porões. E os ossos, com o tempo, iam o quê? Calcificando. Então, se a pessoa tinha coluna lesada, aquilo calcificava, como é que a pessoa ficava? Toda torta. Algumas não andavam mais, ficavam se arrastando. As que não morriam dentro das celas e não iam para a fogueira, depois de estarem todas elas tortas,
eles só largavam, entendeu? Então a pessoa ficava andando pelas ruas, isso alguns, né? Se arrastando pelas calçadas, pedindo esmola, com o corpo todo deformado. Aqueles que eles tiveram piedade de não jogar na fogueira e não deixaram morrer de fome, que eles libertaram, as pessoas ficavam assim. Outras não. E, além de tudo, imagina a dor, né? Até aquilo calcificar. E depois, também de calcificado. Aquilo devia doer por resto da vida. A gente, quando quebra, como eu tenho tornozelo quebrado, de vez em quando, ele, né? Porque tornozelo quebrou, acabou. Ele fica sempre com probleminha, inchado, de vez em quando dói, aquela coisa. Imagina uma pessoa com vários ossos do corpo quebrado, desse jeito, né? Então, essa companheira que chegou lá do Frei Luiz, ela foi uma inquisidora. E ela trazia no perispírito dela, é claro, né, as marcas dessa tortura que ela impôs a outro. E reencarnada agora, ela trouxe essas lesões no corpo físico. Ela tinha só 17 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a boca. Porque, como ele falou aqui, muitas vezes as pessoas ficam é, criticando a providência divina. Às vezes a gente vê certas cenas das ruas, né? Alguns irmãos padecendo nessas situações lastimáveis, tristes, né? Pessoas com graves deformações físicas. A gente diz assim: meu Deus, realmente, eu não consigo entender Deus. Tanto bandido com saúde aí firme, forte, né? E essa pobre criança, essa pobre mulher, esse anjo de candura padecendo dessas dores atrozes. Será que, se nós pudéssemos saber da história desse anjo de candura, nós falaríamos isso? Rose, Oi, Rose, hoje lá no trabalho, né? Uma pessoa que responde pelas crianças estava falando sobre a mãe, né? Que a mãe deixou, vive bem, tem uma casa boa e tudo, mas deixou as crianças. E aí na conversa a gente estava falando, né? Assim, lamentando, né? Porque as crianças são boas crianças, né? E assim são tímidos, bons alunos. E aí a pessoa que estava muito chateada com essa mãe que deixou as crianças para eles cuidarem, assim mais ao lado de avós, é, e aí a mãe ganha algumas coisas até do governo também, porque declara umas coisas da criança. E ele começou a fazer essa lamentação. Aí depois eu fiquei pensando assim, na mesma hora, eu falei assim, Cristina, não julgue. Aí veio um filme na minha cabeça assim, igual que você está dizendo aí. Quem sabe se no passado não justifica que a mãe deixe as crianças de lado. Mas não nada. aconteceu alguma coisa, né? Entre a mãe e os filhos, que para ela poder deixar eles, né? É Não aquela, ligar para ele. quando a gente vê essas cenas assim, não devemos julgar, criticar e nem soltar essas frases, né? Deus, como é que Deus pode fazer isso? A gente não sabe o processo que está se desenvolvendo ali. Ninguém sabe. Isso, exatamente. É. Motivo. E com Aí certeza, a doutrina veio esclarecer, que eu acho que se eu não tivesse a doutrina ali, eu também estava blasfemando que nem ele. lembrando que somos espíritos imortais. Somos espíritos mortais. E Deus não erra no processo educativo, porque tudo é um É. processo educativo. Ação e reação, né? É consequência natural dos atos praticados. Ação e reação. E Deus não erra. Nós erramos. Deus não erra. Então, não sei o que é, mas com certeza está tudo certo. Está tudo certo, né? E aí ele vai dizer aqui: tão patético martirológio estendeu-se por 6 longos meses. Eles ficaram presos ali sob tortura 6 longos meses, durante os quais nem sequer um aceno de esperança viera suavizar as trevas em que se convertera a existência do desgraçado Timóteo e seus 3 filhos. E ainda o velho Gabriel, lembra o escravo? E aquele velho Gabriel que aconselhou a ele: vamos fugir todo mundo junto agora, e que foi com Joel.
e ainda o velho Gabriel, que foram o primeiro a sucumbir. O velho Gabriel foi o primeiro a morrer. Suplicava aquele, quer dizer, aquele Timóteo, né, invariavelmente, que lhe despedaçassem o corpo, torturando ainda com maiores requintes de crueldade, mas que poupassem seus filhos, que eram cristãos e inocentes de quaisquer faltas, quer dizer, são inocentes, eles se converteram contra a Inquisição, que lhe dessem, por misericórdia, notícias de Esther, por cuja sorte se exasperava de ansiedade e terror, mas respondiam-lhe os verdugos com bofetadas e torturavam os 3 jovens ainda mais caprichosamente em sua presença, causando ao desgraçado pai, a quem mantinham atrelado a uma coluna de pedra, os paroxismos da raiva e da desesperação. Hercúleo e enérgico Joel, que era o filho mais velho, resistia aos tratos terríveis, não obstante a extenuação que diariamente se acentuava, esperançoso até final de algo indefinível, que o libertasse, permitindo-lhe investigar o paradeiro da noiva, a fim de socorrê-lo e poder vingar-se. Saulo e Rubem, que são os 2 mais jovens, no entanto, enlouqueceram ante a crueza dos sofrimentos, dada a extrema juventude que favoreceria choques nervosos irremediáveis, havendo o último sucumbido, atrelado à coluna ou pelourinho, diante do pai e dos irmãos, enquanto o outro expirara dias depois, ambos se livrando assim da morte pelo fogo, mas não escapando da incineração do cadáver em vistosos autos de fé em praça pública, como era de praxe nos códigos das secretas de instituição. Então, o sujeito morria, mas aí eles queimavam o corpo, o cadáver, na fogueira da praça, para poder exemplificar. Certa vez, ao chegarem Timóteo e Joel à sala de torturas, já inteiramente desfigurados pelo longo martírio, depararam Esther, encontraram Esther. E desnuda, ela estava nua, desnuda e rodeada por algozes mascarados. A infeliz judia, em cuja fisionomia se estampava o horror perfeito, suplicava por entre lágrimas e gritos lacinantes que lhe tirassem quanto antes a vida, mas que cessassem de submetê-la às ignomínias com que sua qualidade de mulher se via silenciada. Por quê? Eles não a torturavam, mas eles estupravam ela dia e noite. Os padres. Eles não a torturavam, mas dia e noite ela era estuprada por vários padres. Não apresentava pelo corpo sinais de tratos inquisitoriais, quer dizer, queimaduras, quebraduras, havendo o doutor Timóteo, o filho, compreendido no momento a vileza dos sequazes da Inquisição, que geralmente profanavam cruelmente as virgens hebreias antes de atirá-las à fogueira. Então, eles estupravam as moças. Experimentando naquele instante novo gênero de suplício, superior em intensidade a tudo quanto já sofrera até então, Joel, enlouquecido, investiu num instintivo impulso no intuito de socorrê-la, mas vários braços o tolheram, espancando, torturando e atrelando a coluna costumeira. Então, por entre gritas de desespero, blasfêmios e insultos, atirado até mesmo contra o próprio Criador, que aí agora a revolta é total, inclusive contra Deus, né? O desgraçado jovem cientificou-se de que Esther, o seu imaculado lírio, em cujas faces jamais roçaram os lábios, por se não julgar bastante digno de tal mercê, pela sua razão de ser homem, fora aviltada na sua candidez virginal pela ignomínia de Delbrando de Azambuja. Foi ele que começou o estupro dela, que a raptara e conservara prisioneira em local indevassável, que falsos e honrarias oferecera-lhe ele, para que se adaptasse de boamente à ingrata situação. Mas como a jovem preferira conservar-se revoltada contra o atentado vil, testemunhando de todo o desprezo que lhe votava, vingara-se ele, cruel satânico, até o fim, submetendo-a violentamente a todas as suas torpezas, durante algum tempo, para depois abandoná-la aos caprichos de seus demoníacos colaboradores, os quais, eternos ébrios, haviam exposto aos mais aviltantes dos martírios que poderá atingir uma mulher. Quer dizer, ele abusou dela sexualmente inúmeras vezes
e depois, quando se cansou, entregou ela para os seus soldados, né? E esses soldados começaram a fazer essa prática de estuprá-la constantemente. E agora ali estava ela, indefesa, à espera de martírios novos, em presença do tio e do noivo. Para alguns dias depois, aí eles, né, aí continuaram abusando dela, né, se viciando ela, na frente do noivo e do tio, que eles faziam isso, abusavam sexualmente na frente da família. E depois, né, alguns dias depois, sem mais avistá-los, ela morreu na fogueira. Suave arremate de tão profundas desgraças. E aí, depois que eles se cansaram de fazer isso, eles colocaram ela na fogueira, ela morreu queimada na fogueira. Vamos parar por aqui. Né? Não, não vamos parar por aqui. Não vamos parar por aqui. É porque depois vai ter que ler outra coisa. É muito, né? É muita desgraça, é muita dor. Realmente, aí você começa a pensar certas coisas de, meu Deus do céu, quantos de nós aguentaríamos esse tipo de tortura? Ô, Rony, eu não sei se foi apenas aqui no Brasil ou no lugar da Europa, um convento que tinha um lago no fundo, no final resolveram esvaziar aquele lago e acharam um monte de ossadas de crianças. Ah, isso, eu encontrava sim. Tem um tipo de um orfanato, era um mosteiro, não me lembro bem onde foi, onde acontecia. Isso era muito comum, isso era muito comum, infelizmente. As crianças ficavam grávidas. Tinha essas coisas bárbaras aí, né? Gente, nós vamos parar por aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De comentar alguma coisa? É difícil, né? Nossa Senhora, é difícil, né? E difícil para a gente, né? Quando ele fala que esse tipo de tratamento, de tortura, foi uma das a pior, né, forma de degradação, eu fico pensando na Segunda Guerra, né? Os alemães, eu fico pensando Aí a gente se para foi pra- crueldade menor, se foi menor, eu não sei. a gente fica pensando o seguinte: será que não são os mesmos que ainda estavam repetindo as mesmas práticas, né? Será que esses criminosos nazistas não seriam antigos inquisidores, Pode né? ser. Poderia ser as mesmas práticas ainda, fazendo essas coisas terríveis, porque isso não é uma coisa que a Sim, pessoa deixa de fazer de uma hora para outra, não. 300, 200, 300 anos, às vezes, para esse tipo de espírito, é pouco tempo para ele se corrigir. Para alguns, é tempo suficiente, para outros, não. Tanto que Rose, tem espíritos mergulhados nisso aí há 1000 anos. Vale? então, você ia lendo, é como se estivesse passando um filme na minha frente. Eu vendo todas as cenas, entendeu? É uma É, coisa muito triste mesmo. é muito triste. Onde Muito. muitos soldados nazistas se encarnaram também na África. Sim, em vários lugares, situações são difíceis. É aquela coisa, né? Como disse Jesus, ninguém sairá daqui sem antes pagar até o último centavo. Isso é certo. Então, que a gente tome muito cuidado, né? Bem, gente, semana que vem, dia 6 de abril, né? A gente vai começar aqui no quinto parágrafo. Calara-se o patriarca. Lembra? E quem está contando essa história é o patriarca. Calara-se o patriarca. Esse patriarca vem a ser o amigo espiritual do Azambuja. Ele é o amigo espiritual na realidade, a Zambuja, mais atual Alcides, né? Que está tentando ajudá-los. É ele que vai estar contando todo o passado do Alcides. E se suicidou, é claro, depois de um processo obsessivo desse, que era o Azambuja. Ele vem contando o porquê que ele viveu esse inferno. Ele e a filha, né? Que era o João José, o traidor, né? Então, ele vai contar. Então, aqui nesse Calaros do Patriarca, é o quinto parágrafo, dia 6 de abril. Realmente, gente, né? E o que podemos fazer, né? Tudo é um processo educativo. Mas que a gente tenha fé. Gente, hoje a nossa palestra pública, como falei para vocês, é
enfrentando tentações. O livro Desperte, Seja Feliz. É um tema bem, bem adequado para tudo isso que a gente está estudando, né? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos que temos recebido, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, nos dê forças para enfrentarmos as tentações. Porque ninguém aqui pode alegar e bater a mão com certeza de que não corre o risco de errar. Que a gente peça sempre a Deus forças e sabedoria para vencermos as nossas dificuldades. E o Senhor nos abençoe. Eu vou encerrar aqui, tá? E